Bom dia, povo de Deus abençoado. Aqui está os pombos se alimentando os pássaros. Perdoe, meus irmãos, eu estou com refluxo aqui. Bom, aqueles pequenos que estão ali, uns 4 nasceu aqui, estão a crescer, e também nasceu 2 pequenos aí que vocês estão a ver. A mãe dela aí, branco, está dando um alimento. E eu tirei do ninho ontem, daquele que eu vou até tirar porque ele já está todo sambado. E ele não consegue ainda nem ficar de pé direito, mas os pais e a mãe descem para dar comida a ele, que no caso está um no canto ali e o outro aqui no meio. Mas vamos para colocar no lugar do outro lado, fazer um ninho com esse reciclável que eu achei ontem quando eu vinha da banda dos mercados para casa. E aqui eu vou cortar na medida os dois nesse mesmo tamanho. Mais ou menos dessa forma que eu irei fazê-lo assim em pé. E eu vou cortar mais um pouquinho só para ele ficar um pouco menor. E aqui eu colocarei, como está essa tabuazinha aqui em cima, um pedaço mais ou menos aqui, que é para prender um no outro. Feito isso, povo de Deus, eu já aprendi lá em cima, então vou cortar essa tábua aqui, que é da mesma tipo de móvel, né? Fundo de guarda-roupa, deixando aproximadamente uns 2 dedos para aqui para frente. Como vocês estão a ver, aqui eu já coloquei a parte da frente ali tapando, mas eu estou colocando só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como vai ser. Aqui na frente vai ficar esses 2 dedos de fora a fora, e aqui eu vou fazer um buraco tipo um redondo para ele subir aqui e entrar para dentro. Então vou tirar aqui e vou cortar o buraco no mesmo. Bom, povo abençoado, então é isso. Aqui está, povo de Deus, vocês viram aqui, né? Eu fiz o buraco aqui e eu amarrei ele mais ou menos desta forma, que é deixando uma beiradinha aqui de fora a fora, como vocês estão a ver. E aqui é um outro pedaço que eu cortei para colocar lá da parte do fundo, que é onde iremos selar ou fechar esse fundo desse ninho, desta forma aqui, como vocês estão a ver. Então ele ficaria assim, sei lá, em forma de triângulo, mais ou menos assim, né? É triângulo mesmo, aquele instrumento musical que nós vemos por aí tocando, interessante as pessoas. Então é mais ou menos assim, ele ficará em forma de triângulo, o ninho de reciclável. E aqui é um pedaço de pau que eu peguei lá no quintal, onde a minha mãe cortou algumas árvores podando. Então eu irei cortar ele em vários pedacinhos aqui, para fazer como se fosse uma escadinha aqui, para ele subir lá para o buraco e entrar dentro do ninho. E eu já cortei aqui os pedaços, a quantidade que eu quero. Perdoe, meus irmãos. E é mais ou menos assim que eu irei amarrar, como se fosse uma escadinha, né? E aqui vai ficar esse molhozinho assim amarrado. Ele põe os pés ou a pata, não sei dizer direito o nome, aqui, e sobe para lá, para dentro do buraco. Ou então, se você quiser, amarra desta forma assim, enviesado, que nem está aqui. Mas aí fica a critério de cada um. Ou então coloca no meio mesmo, como se fosse um puleirozinho, como geralmente eu faço, mas como eu faço sempre daquela forma, então eu irei fazer assim mesmo. É como se fosse um molho de madeira, uma cabanazinha de índio, um molho de madeira para queimar nos tempos de frio. Então é mais ou menos assim. E aqui está o molhozinho amarrado, porque se eu deixar solto, eles derrubam tudo, que nem eu deixei no outro. Eu fiz com um molho de madeira de lado, redondozinho, e eles derrubaram tudo e jogaram tudo no chão, porque ele não é como nós, ele pega no sentido de brincar e destruir. E se deixar tudo solto aqui, ele joga tudo fora e não tem que amarrar, se assim você puder. Bom, e está basicamente assim, povo abençoado, o ninho de reciclável
como você está vendo, sem gastar nada. E assim ele ficará na parede, né? No caso no viveiro lá, atrepado desta forma. E esse gatinho aqui, claro que ele tá só amarrado aqui em cima, onde eu fico com essa tábua trabalhando. Eu vou amarrar ele aqui só para amarrar, mas você não precisa fazer isso não. É um gatinho como se fosse super-herói. Boa, povo abençoado. Eu esqueci de falar para você, quase que esquecendo. Você precisa fazer uma portinha, né, para você tirar a casca de ovo e tudo mais. Se aí ele resolver se aninhar e está sempre sujando de fezes e tudo mais, você tem que estar abrindo para limpar pelo menos o grosso, aqueles excessos que fica muito. Então tem que fazer sempre uma portinha assim de lado, já que em cima, no meu caso, ele fica topado na tela em cima, no telhado, e não tem como mexer, abrir porta nenhuma. Então está ali, povo abençoado, o ninho de reciclável, todo amarradozinho direitinho, aquele som que eu fiz outros tempos. E eles não usaram aquele ninho, digamos que tá ali mais como se fosse um efeito, coisa mais ou menos assim de efeito, mas que eles não usaram e não se aninharam daquela forma que nem estão ali. São 1, 2, 3, 4, são 5 ninhos que ele vai de fora a fora, né? Eu ainda não os tirei porque ele não está tomando muito espaço, porque ele fica na caída como se fosse de telhado, e eu fiz ele mais ou menos como cai de telhado. Senão eu já tinha tirado todos eles. Mas aqui está outro que eu fiz. Esse aqui foi o que aqueles dois nasceu pequeno, que estava lá embaixo no fundo, e eles já estão todo penados, então eu tirei ele daí de dentro. E o outro ninho que estava ruim, eu tirei e coloquei esse no lugar, que foi o que nós fizemos agora há pouco. E a garrafa PET de reciclável também, que nós fizemos um vídeo outro dia mostrando como é que faz para não sujar com comida ou fezes e tudo mais, a água ficar um pouco reservadazinha. E também quando ele tomar um banhozinho, não molhar bastante por dentro do viveiro. Então é mais ou menos isso aí, como vocês estão vendo, um ninho de reciclável sem gastar nada. Deus abençoe e tudo de bom, nada sem gastar nem um centavo. Tudo de bom e até mais.